Nessa quinta-feira eu separei 4 jogos para a gente analisar e trabalhar. Um deles de uma liga normal, nacional, e 3 de Copas e Supercopa também. Vamos começar com Unionistas de Salamanca contra o Barcelona. 15h30 da tarde, um time da terceira divisão enfrenta o Barcelona numa crise danada que acabou de vir de um cacete para o mundo inteiro ver na Arábia Saudita. Dificilmente o Barcelona vai conseguir se recuperar no Campeonato Espanhol para poder fazer frente ao Real Madrid e tem como opção chegar nas fases finais da Copa do Rei, já está nas oitavas de final e tem como desafio um time de terceira divisão. Obviamente é um jogo que a gente costuma utilizar aquele termo se tudo caminhar do jeito que a gente espera, né? Se o rio caminhar em direção ao mar, o Barcelona vai passar, mas vai saber, né? O nível da crise do Barcelona. A gente vai falar sobre esse jogo porque eu acho que podemos ter oportunidades por aqui. Na Arábia Saudita, falando em Arábia Saudita, adivinha onde vai ser a Supercopa da Itália? Pois é, Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter de Milão viajam para a Arábia Saudita, em Riad também, para disputar essa Supercopa da Itália. Parece que tudo no mundo hoje acontece na Arábia Saudita. O Napoli, que não vive boa fase, que tem desfalque do Victor Osimhen, seu principal jogador, que está disputando a Copa das Nações Africanas, vai enfrentar a Fiorentina, um jogo completamente parelho. Depois vamos voltar para a Espanha para falar sobre o outro jogo das oitavas de final, que é o Atlético de Madrid e o Real Madrid, um reencontro entre as duas equipes. O último jogo foi aonde? Justamente na Arábia Saudita, um 2-2 no tempo normal e um 4-2 para o Real Madrid na prorrogação. Um grande jogo. O Atlético de Madrid também comprando essa ideia de se adaptar ao adversário. Foi um jogo muito bom de se assistir e agora o jogo das oitavas é lá na casa do Atlético de Madrid, jogo único. E para finalizar, vamos falar sobre o líder do campeonato português, o Sporting, que enfrenta o Vizela fora de casa. O Sporting é bem favorito e vai enfrentar a penúltima equipe do campeonato. Tem tudo também para ser uma vitória do favorito, mas a gente vai analisar esse jogo junto. Além disso, tem Copa da Turquia, Copa da Holanda, Copa da Grécia, tem Campeonato Carioca, tem Copa das Nações Africanas, tem Copa da Ásia, tem outros jogos extras que a gente vai comentar por aqui e eu confio em você que você vai ficar até o final comigo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 18 de janeiro. Antes da gente começar a falar sobre Unionistas de Salamanca e Barcelona, vou pedir o teu like no vídeo, porque ajuda muito para o YouTube divulgar para novas pessoas por aqui. Vou lembrar você, se você não é inscrito nesse canal, para você conferir a sua inscrição. Mais de 40% das pessoas que assistem esse conteúdo não são inscritos, né? Tudo bem que hoje em dia o número de inscritos para o YouTube talvez não seja tão relevante, mas óbvio que para mim é, tá? Conto com você junto aqui comigo. Lembrando também que vai aparecer durante esse vídeo o PDF de apoio, que ele vai ser disponibilizado inteiramente aqui para vocês assistirem na tela, mas se você quiser ter acesso ao PDF de outras competições, de outros jogos, é só você se tornar membro do canal. O botão Seja Membro está aí embaixo. Se você não encontrá-lo, você vai abrir a descrição do vídeo. Além do PDF de apoio, tem estudos de caso, tem vídeos de pós-planejamento segunda e sexta-feira. Amanhã já tem outro pós-planejamento para a gente falar de como foi a semana, como que foi a nossa análise pré e o de fato que aconteceu no jogo, o que a gente, né, pode considerar de alguma equipe ou outra. É sempre muito interessante fazer esse pós-planejamento, não só o pré, tá bom? Então vamos começar com esse time da terceira divisão, Unionistas e Salamanca contra o Barcelona. O time do Unionistas, ele tá no grupo 1 da Primeira Federação, que é a terceira divisão da Espanha. Se eu não me engano, a La Liga 1, La Liga 2, Primeira Federação, Segunda Federação, se eu não me engano, tá? E aí temos a Terceira Federação, grupo 8, que eu acho que é a quinta divisão da Espanha. Tá? Nessa Primeira Federação, que é a terceira divisão da Espanha, o Unionistas está na 13ª colocação, tem 6 vitórias em 19 jogos e dentro de casa, o Unionistas tem 4 vitórias em 10 jogos, só perdeu uma partida. Teve 4 gols sofridos e 8 gols marcados. Claro, estamos falando aqui de níveis de enfrentamento completamente diferentes, porque independente se o Unionistas fosse o líder da terceira divisão, fosse invicto dentro de casa, dificilmente ele seria páreo para o Barcelona. O que pode fazer o Barcelona se complicar nesse jogo é o próprio Barcelona. É a implosão de crise que está vivendo essa equipe do Barça. O último jogo do Barcelona foi um cacete sofrido para o Real Madrid por 4-1 e ficou barato. Com todo respeito ao Barcelona, quem gosta do futebol do Barcelona, ficou muito barato. O Real Madrid desacelerou bastante no jogo, poderia ter feito bem mais gols por aqui, um show do Vini Júnior, um time muito bom defensivamente do Real
e que deu um cacete no Barcelona, que venceu o Osasuna na semifinal, mas que não teve condição de segurar o Real Madrid na final. A situação do Barcelona hoje, na tabela da La Liga, vamos dar uma olhada por aqui, que é importante, tá? Pra gente entender o nível da crise. Eu gosto muito de entender o momento. Hoje o Barcelona tem 19 jogos, assim como o Real Madrid, que também tem 19, e tem 41 pontos. Dá para o Barcelona se aproximar do Girona, que já tem 20 jogos com 49 pontos. Né? Dá para se aproximar. Então não dá para cravar que a La Liga já está perdida. Não dá. Né? É óbvio que você olha para um Real Madrid que está numa fase absurda e o Real Madrid, se vencer essa 20ª partida, ele vai abrir 2 pontos do Girona e vai de novo manter, mesmo que o Barcelona vença também a 20ª partida, mantém 7 pontos para o Barcelona. Mas ainda assim não é uma competição perdida, mas é uma crise, porque se por acaso o Barcelona vacila nos próximos jogos da La Liga, e esses próximos jogos são Betis fora de casa, um time muito difícil de se enfrentar. O Real Madrid foi lá e não conseguiu vencer. Se eu não me engano, o Girona também teve dificuldade ali, né? Na verdade, eu acho que o Girona ainda não visitou o Betis, mas é muito difícil de jogar ali na casa do Betis. Depois tem o Villarreal na casa do Barcelona e também o Osasuna, adversários que ele pode vencer, né? Então, daria sim para o Barcelona ainda focar na La Liga. Porém, não é só a questão de vitória. O Barcelona não vem jogando bem. A vitória contra o Barbastro, que foi nos 32avos, né? Antes dessa partida agora contra o Unionistas, o Barcelona colocou praticamente o time completo para disputar um jogo contra um time de 4ª ou 3ª divisão, que eu acho que o Barbastro era de 4ª ou 3ª divisão. Por quê? Pelo medo de ser eliminado. Ou seja, o Barcelona queria se classificar, mesmo podendo jogar com um time misto, ele queria tanto se classificar por conta da crise que ele colocou um time titular antes de viajar para a Arábia Saudita. E teve dificuldade, o jogo foi 3-2. Não foi fácil, não. Depois venceu o Osasuna pisando em ovos, como a gente já comentou, né? Um jogo onde a gente conseguia perceber que o Barcelona não queria errar, e aí perdeu para o Real Madrid. Esse jogo contra o Las Palmas foi um jogo dificílimo. O Barcelona virou com um gol de pênalti no finalzinho, com um erro do jogador do Las Palmas. O Las Palmas saiu na frente. O jogo contra o Almeria último colocado em casa. O Barcelona não conseguiu ter facilidade contra o Almeria. Também teve que fazer 2 gols no final. Empatou com o Valência, que não vive boa fase. Perdeu para o Antwerp, último colocado do grupo da Champions. Tomou um cacete dentro de casa no Olímpico para o Girona. Não vem jogando bem o Barça. Essa é a crise do Barcelona. Não só resultados, mas a crise de futebol. Eu não acho que o Xavi vai ser demitido. Pelo menos agora. Eu acho que pela política, pela história de política do Barcelona, eles vão deixar o Xavi terminar o seu contrato, pelo menos, né? Mas ali dentro está implodindo uma crise, provavelmente de vestiário. Tem jogadores que não estão bem. O Araújo, que é o zagueiro da equipe, sinceramente parece que já está pensando em outro local, teve proposta e teve interesse do Bayern, desde então começou a jogar mal. Sinceramente, é um time que também sofre com lesões. Então eu vejo de novo a possibilidade do Barcelona colocar o time titular contra uma equipe de 3ª divisão para tentar não decepcionar de novo. Uma nova decepção para sua torcida, né? Então, na minha opinião, se o Barcelona entra com o time titular aqui, é um jogo que a gente pode trabalhar essa vitória do Barça. Eu tenho no PDF de apoio somente dados do Barcelona. Eu não pego dados da 3ª divisão da Espanha, porque raramente aparece aqui alguém que assina o PDF de apoio junto comigo e que fala, pô, Theo, eu queria muito trabalhar a 3ª divisão da Espanha. Ainda não aconteceu. Se você quiser muito, eu posso te ajudar, tá? Mas ainda não aconteceu. Então, a gente tem dados aqui do Barcelona. Esses dados que eu pego aqui manualmente. Nós temos o Barcelona saindo na frente do placar em 44% dos jogos. Time que falha pouco em marcar, mas tem sofrido com frequência. O primeiro tempo do Barça a gente já comentou aqui que não é bom. O segundo tempo melhora bastante. Mas tudo isso que a gente está vendo por aqui, gols marcados de cabeça, o Barça também marcando muito nos minutos finais, foi assim contra o Las Palmas, foi assim contra o Almeria. Tudo isso que a gente está vendo aqui, provavelmente vai ser colocado debaixo do braço por um time que, se for entrar titular, por um time com necessidade de dar uma resposta. E quando a gente tem uma necessidade de dar uma resposta, o Barcelona provavelmente vem para dominar esse jogo de cabo a rabo, tá? Então, para mim, sou um trader que trabalho aqui, ó, numa bolsa esportiva. O que eu busco é estabilidade do preço. Então, o que o Barcelona precisa fazer é entrar com um time titular de preferência, com a maioria dos titulares, para dar uma resposta e, de fato, dominar completamente a equipe do Unionistas. Assim, nós vamos ter esse preço andando de lado. O Barcelona vai ficar travado com essa cotação próximo de 1,15 e a gente vai poder trabalhar esse tipo. Na verdade, no exchange, essa cotação vai estar próxima de 1,20. A gente vai poder trabalhar esse back Barcelona, estar a favor do Barcelona com muita tranquilidade. Para você trabalhar como eu, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva, numa exchange. A maior de todas, a que fornece liquidez para todas as bolsas que você vê por aí, é a Betfair, minha parceira por aqui. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você abrir a sua conta na Betfair e ter acesso ao novo bônus da Betfair, que eu não sei por quanto tempo vai estar disponível, que é focado em quem quer aprender. E eu já vou falar para você aonde você vai aprender sobre trade esportivo de graça. Esse bônus, ele tem com o intuito, eu já fiz um vídeo explicando ele,
reembolsar você pelas cagadas que você faz ao longo das suas primeiras 5 semanas. É bem legal, tá? E se você quiser aprender mais sobre trade, na minha humilde opinião, o trade é muito bom de se fazer. Eu faço há muitos anos e adoro, né? Vivo disso, sustento a minha família assim. Você vai utilizar o meu blog aqui embaixo, theoborges.com, onde tem um curso completo para você gratuito. Fechou? Então, beleza. Se você é um punter por aqui, bom, a única coisa que você pode fazer, na verdade, são 2 cenários, né? Primeiro é torcer para que o Barcelona tenha dificuldade. Essa dificuldade pode acontecer tomando o primeiro gol ou demorando a marcar. Essa de demorar a marcar pode demorar bastante a subir esse preço, principalmente se o Barcelona tiver com o time titular. Porque aí o mercado vai falar, não, já o Barcelona marca, e aí vai nessa de segurar o preço até os 75. Então, talvez para pegar uma vitória do Barcelona com uma odd mais alta, seja melhor você pensar num Barcelona saindo atrás do placar ou buscar uma vitória lá no final. Agora, se você acredita que com o time titular o Barcelona vem para dar uma resposta, você pode pensar numa vitória do Barcelona por mais do que um gol de diferença, desde que ele entre com o time titular. E aí você tem que confirmar essa escalação antes do jogo começar, tá? Dá para pensar no handicap menos 1,25, que vai te dar metade apenas do prejuízo se o jogo for apenas 1-0, né? Se o Barcelona vencer por apenas um gol, 2 gols para frente é lucro. Dá para pensar no handicap menos 1,5, que vai estar com uma cotação mais alta do que o menos 1,25, mas ele é mais arriscado, porque se for apenas 1-0, tu perde inteiro, tá? Aí se for 2-0 para frente é lucro. E aí você pode ir galgando esses handicaps dependendo do que você precifica aí. Se você acha que o Barcelona consegue vencer por 3 gols de diferença, o menos 2,25, menos 2,5. Eu, sinceramente, gosto muito dessa linha do menos 1,25, menos 1,5, que é o Barcelona vencendo por 2 gols de diferença. Seria, né? Seria um vexame se o Barcelona fosse eliminado nas oitavas de final por um clube de terceira divisão, tá? Então acho que o Barcelona deve colocar minimamente um time aqui capaz e para dar uma resposta, o Unionistas deve pagar esse pato. Qualquer coisa diferente disso vai ser um grande vexame. Às 16 horas na Supercopa da Itália, semifinal, aonde? Na Arábia Saudita, o Napoli enfrenta a Fiorentina. 2,45 a cotação do Napoli, 2,90 a cotação da Fiore. Jogo bem parelho, né? Como a gente fala aqui, não tem como escolher um lado, até porque talvez o Napoli tenha essa fama do título da temporada passada na Itália, muito por conta do que vinha jogando, perdeu o treinador e também perdeu o estilo, né? O Napoli não tem mais aquele estilo de jogo, tá também sem o seu maior atacante, o Vitor Osimhen, que tá defendendo a sua seleção na Copa das Nações Africanas, e vai enfrentar uma Fiorentina que foi a finalista da Copa Itália da temporada passada, uma equipe que está disputando ainda, se não me engano, competições da UEFA, não é uma equipe boba, hoje ocupa a 4ª colocação no campeonato italiano, tá na frente do Napoli, para vocês terem uma ideia, o Napoli tem 31 pontos e a Fiore tem 34, né? Nos últimos jogos da Fiorentina, nós tivemos apenas uma derrota para o Sassuolo, então é uma equipe sólida. A gente olhando assim, dá até para pensar que essa cotação está invertida, né? Que é o Napoli que devia estar com essa odd mais alta. O Napoli vem de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 6 vitórias nos últimos 10 jogos. Perdeu para o Real na Champions, para a Inter e para a Juventus. Perdeu para o Frosinone, para a Roma, para o Torino e empatou com o Monza. Só venceu a Salernitana, o Cagliari e o Braga na Liga dos Campeões. Então a fase do Napoli é pior, o futebol jogado pelo Napoli é pior e, na minha opinião, ofensivamente falando, as duas equipes se equiparam, né? Porque hoje o Napoli não conta com o seu grande atacante. Então, para mim, talvez o Napoli tenha que ter até uma cotação um pouquinho mais alta do que tem hoje. A Fiore poderia ser um pouquinho mais favorita. Para quem está esperando um espetáculo de semifinal, como foi Atlético de Madrid e Real Madrid na Supercopa da Espanha, eu tomaria um pouco de cuidado. Tomara que eu esteja equivocado, que seja um 3-3, um 4-4, um 2-2, mas os jogos entre eles, e principalmente a Fiorentina, que vem de menos de 2,5 gols nos últimos 7 dos últimos 8 jogos que disputou, eu tomaria bastante cuidado. O que puxa esse jogo para um over é a defesa do Napoli, muito frágil. Se a gente pegar aqui, o Napoli tomou gol da Salernitana, do Torino, da Roma, do Frosinone, do Cagliari, da Juventus, da Inter, do Real Madrid. Tudo bem, esses últimos aí tem que tomar gol mesmo, mas realmente é uma defesa muito frágil. Já a Fiorentina não tomou gol do Bolonha, não tomou do Torino, não tomou do Verona, não tomou da Salernitana, mas quando tomou, no máximo 2 gols, que aconteceu contra o Parma e contra a Udinese. De resto, 1 gol apenas. Então não é uma equipe que sofre tantos gols, mas também não é uma equipe tão goleadora. As vitórias nós temos 3-0 contra a Salernitana, que foi o máximo nos últimos 10 jogos. Empatou 2-2 com o Parma, mas se classificou. E aí depois vitórias por 1-0. Então, sinceramente, também não é uma equipe
tão goleadora. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber, utilizando os dados da Série A italiana, que nenhuma das duas equipes se destaca tanto nesses fundamentos que a gente gosta de falar. Por exemplo, o Napoli saiu na frente em 30% dos jogos, a Fiorentina saiu em 50%. É uma diferença? É, mas é próximo. As duas equipes falharam em marcar em 30% e 40% respectivamente dos jogos. É diferente? Sim, mas é próximo. As duas equipes ficaram 20% dos jogos sem sofrer gol. O Napoli marcou 2 gols a mais apenas do que a Fiore, é muito próximo. O número de gols sofridos, 3 gols a mais do Napoli, mas o número é muito próximo. O primeiro tempo do Napoli tem menos vitórias do que a Fiore, mas o número de gols marcados e sofridos e o número de derrotas também é próximo. Então, é um jogo realmente muito parelho. O segundo tempo, nós temos mais vitórias do Napoli, porém o número de derrotas é parecido, o número de gols sofridos e marcados também é parecido. Existe, talvez, se você espremer o limão aqui, uma superioridade do Napoli, mas é muito próximo. A Fiorentina tem marcado muito de cabeça e aqui o Napoli tem sofrido muito nesse fundamento. Pode ser sim, num jogo truncado e parelho como esse, que a bola era, possa aparecer. A Fiore também sofreu alguns gols de cabeça, o Napoli marca nesse fundamento. Então, quem sabe para você que gosta de trabalhar a bola parada. E por ser um jogo único de eliminação, nós temos o Napoli sofrendo bastante nos minutos finais, a Fiore marcando bastante nesses últimos minutos e o Napoli tendo mais aceleração no meio do segundo tempo e no final do primeiro. Já o time da Fiorentina acelera muito nos primeiros 20 minutos, com mais de 40% de gols marcados, volta a acelerar no meio do primeiro tempo, no meio do segundo e nos minutos finais. E sofre bastante nos primeiros minutos e no final do primeiro tempo para o início do segundo. Se você é um trader por aqui, e aqui eu já comentei sobre a Betfair para a gente trabalhar a correção de preço, esse é aquele nítido jogo, aquele tipo de jogo bom para quem está começando, né? Que de preferência seja um jogo de troca de superioridade intervalada. Fica o Napoli na frente um pouquinho ali, com posse, criando perigo. Daqui a pouco a Fiore se ajusta, consegue identificar os erros, empurra o Napoli para trás e aí a situação muda, você pode corrigir o outro time. É um jogo bom para correção de preço, mas não é um jogo bom para criação de viés de expectativa. Tá? Porque é muito parelho. Se você é um punter por aqui, é muito difícil te indicar para um lado e para o outro, não tem embasamento. O que eu posso te dizer é, o Napoli hoje joga um futebol pior, tem mais desfalque e na minha opinião está passando por um momento ruim também, né? Acho que a Fiorentina é um time mais organizado e é mais copeiro nesses últimos tempos, tá? Tem sido mais copeiro na minha opinião, mas ainda assim é um jogo muito parelho. Eu só trabalharia aqui no mercado de gols se e somente se o jogo estiver desempatado nos minutos finais ali por volta dos 60, 65 minutos, para pensar em mais um gol, que aí na Itália a gente já vai ter, né, uma situação de over limite próximo de 2, né, depois dos 60, 65, desde que a equipe na frente do placar queira buscar o contra-ataque. Se tiver um jogo empatado 0-0, 1-1, até 2-2, e você começa a perceber que no final as equipes estão mais pensando na prorrogação e nos pênaltis do que propriamente em resolver, é melhor ficar de fora, tá? O jogo empatado, ele tem a tendência de seguir assim, e eu não gosto tanto de me expor, principalmente quando tá 0-0, tá? Pra mim, é um jogo tendencioso para ser mais under, assim como os jogos da Itália têm sido, né? Mas eu não gosto dessa cotação do 3,5, acho que tá muito baixo, tá? Então eu gosto desse over 1,5, quem sabe no segundo tempo, o jogo já 1-0 para uma das duas equipes, com uma das equipes atrás do placar se expondo e a outra na frente do placar buscando ampliar esse placar. Aí sim, talvez esse over 1,5 seja interessante. 5:30 da tarde, voltamos para a Espanha. Mais um jogo das oitavas de final da Copa do Rei. O Atlético de Madrid tem a chance talvez de se vingar da eliminação na Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, jogando em casa, de fato agora, não na Arábia Saudita, né? E por isso aqui que nós temos essa cotação tão alta do Real Madrid, além de ser um derby, né? Além de ser uma rivalidade muito grande entre as duas equipes, que talvez tenha passado mais em branco em relação a cartões no último jogo por ter sido na Arábia Saudita, para o mundo inteiro ver e tudo mais, mas agora, numa Copa do Rei, dentro da casa do Atlético de Madrid, talvez seja um jogo mais pegado, então para quem gosta de trabalhar cartões pode ser um jogo interessante. Essa cotação, ela tá tão alta do Real Madrid, e é um time extremamente forte, porque na casa do Atlético de Madrid, esse ano, principalmente na La Liga, ninguém conseguiu vencer o Atlético. Foram 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. É o melhor mandante da competição, a gente consegue ver no PDF de apoio ali, ó. O primeiro time, ali em cima, posição na tabela, primeiro time dentro de casa, Atlético de Madrid, contra o segundo melhor visitante, Real Madrid. Realmente, é um jogo muito difícil pro Real, mas esse ano, a gente já comentou, essa nova temporada, o Atlético de Madrid tem um estilo de jogo mais agressivo, mais permissivo na parte defensiva, do que aquele último estilo comum
do Cholo Simeone, né? O Atlético de Madrid sempre foi um time sólido, com dificuldade ofensiva. Tinha seus lampejos, mas sólido defensivo, né? Hoje em dia, o Atlético de Madrid tem uma das melhores forças ofensivas do campeonato. Eu tô dando uma olhada aqui, ó. Gols marcados. 39 gols marcados esse ano pro Atlético de Madrid. O Real Madrid marcou 40. Percebe que é um gol de diferença. As duas equipes têm 19 jogos. Então, ofensivamente falando, é um Atlético de Madrid diferente das últimas temporadas. É um time que sobe mais os laterais, que utiliza bastante a bola longa, que tem fator surpresa o tempo todo dos jogadores à frente. Então, é uma equipe que ataca muito, mas também é uma equipe que cede muita oportunidade. O Real Madrid sofreu 11 gols essa temporada, o Atlético de Madrid sofreu 23. Isso também está diferente das temporadas passadas. Então, é um jogo onde o Atlético de Madrid em casa pode dificultar a vida do Real, por isso que essa cotação do Real Madrid está mais alta, mas de novo aqui vamos ter um jogo de um Atlético de Madrid mais agressivo. Dificilmente o Atlético vai mudar o seu estilo atual por conta de um jogo só. Eu acho que de novo a gente vai ter um jogo aqui pegado, com até possibilidade de gols, né? Vamos utilizar então o nosso PDF de apoio para dar uma olhada no que essas equipes têm apresentado. E é até melhor ser na Copa do Rei, porque aqui a gente vai ter um jogo na Espanha, né? E não necessariamente na Arábia Saudita. O Atlético de Madrid foi o primeiro a marcar em 80% dos jogos em casa, isso mostra muita iniciativa. O Real Madrid em 60%. O Atlético venceu mais do que o Real em casa comparado fora de casa. Falhou em marcar em nenhum jogo, né? Tem muitas vitórias. Mas, como eu já comentei para vocês, como é um time hoje um pouco mais agressivo, também acaba sendo um time mais permissivo. Sofreu com mais frequência do que o Real e sofreu mais gols do que o Real Madrid. A média de gols do Atlético dentro de casa é maior do que a do Real fora de casa. Curioso, né? No primeiro tempo, temos um primeiro tempo melhor do Atlético. Mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e o mesmo número de gols sofridos. Então, é um destaque para a parte ofensiva do Atlético, não só para a parte defensiva, tá? No segundo tempo, o Real Madrid melhora muito, equipara o número de gols marcados praticamente. O time do Atlético passa a sofrer mais, mas o Real Madrid equipara o número de vitórias. Então, passa a ser um Atlético que continua forte ofensivamente, mas que se destaca negativamente na parte defensiva. O Real Madrid tem marcado muitos gols de cabeça, inclusive contra o Atlético de Madrid tivemos um gol de cabeça do Rüdiger, mas, não se esqueçam, tivemos também gols de cabeça do Atlético de Madrid contra o Real. Então a bola aérea nesse tipo de jogo parelho pode ser sim um fator importante. E para quem gosta de gols tardios, tivemos isso no último confronto entre eles lá na Supercopa. O Real Madrid marca bastante nos últimos minutos, quase 40% dos gols depois dos 70. Sofre bastante nos primeiros minutos de jogo, isso é curioso, tá? E o Atlético de Madrid também tem sofrido bastante nos últimos minutos de jogo. Pra gente pegar aqui o último jogo entre eles, que foi na Supercopa, foi 5-3 pro Real. Eu falei que foi 4-2, né? Foi 5-3, porque teve um 3-3 no tempo normal. Eu tinha falado lá no início que foi 2-2. Foi erro meu. Foi 3-3 no tempo normal, com gol do Carvajal aos 85. Olha ali os minutos de gols que o Atlético de Madrid costuma sofrer. E um gol contra do Rüdiger aos 78. Nesse momento aqui, ó, que o Real Madrid também sofre com alguma frequência, tá? E aí no final tivemos 2 gols, um do Roselu e o outro do Brahim Dias, já na prorrogação, aí não considera tanto aqui, tá? Se você é um trader, para mim é um jogo parelho também. Podemos ter aqui alguma correção de preço, mas eu tomaria muito cuidado, porque hoje em dia é o estilo mais agressivo das duas equipes, principalmente do Atlético. Então é provável que você possa ver uma superioridade ofensiva de uma equipe, mas o contra-ataque dessa outra equipe tá iminente. Ela vai acontecer a qualquer momento, tá? Até o jogo não estar desempatado, a bola aérea também pode ser um fator primordial para desbloquear esse jogo. O Real Madrid vem de 7 vitórias consecutivas e não perde há 21 jogos. Já o Atlético de Madrid, já quando se enfrentaram, as duas equipes sofreram gol nas últimas 3 partidas, no confronto direto, né? Inclusive, ambas marcam, é muito frequente entre elas. O mais de 2,5 gols em jogos do Atlético aconteceu nas últimas 4 de 5 partidas. É uma temporada mais over do Atlético de Madrid. E o over 2,5 aconteceu nas últimas 5 das 7 últimas partidas do Real Madrid. Quando eles se enfrentam, ambas marcam nas últimas 5 consecutivas. O Real sofreu gol nas últimas 6. O Atlético sofreu gol nas últimas 5. E o Atlético saiu na frente nas últimas 5 de 6. Olha que curioso. Atlético de Madrid com mais iniciativa. E tivemos mais de 4,5 cartões nas últimas 6 de 8 partidas disputadas. Olha, também pode ser um negócio interessante aqui para quem trabalha cartões. Se você é um punter, gosta de pensar no over 2,5 novamente,
No jogo da Arábia Saudita estava 1,90 e blau essa cotação, agora já está 1,75. Acho interessante, principalmente se o jogo estiver desempatado. E não duvido do ambas marcam sim. O Atlético de Madrid vai vir com muita vontade de dar uma resposta aqui para o Real por essa eliminação. E obviamente o Real Madrid tem condição de punir o Atlético por qualquer erro defensivo que esse novo Atlético de Madrid do Cholo Simeone vier a apresentar. Às 17h45, em Portugal, o Sporting enfrenta o Vizela com uma cotação de 1,36. É um favorito e é um favorito justo, porque falamos aqui do primeiro colocado contra o penúltimo colocado. Não só pela posição na tabela, obviamente. O Sporting hoje é um dos melhores mandantes da competição e enfrenta o Vizela, que é um dos piores mandantes. Não só pela tabela de classificação, não só por isso. O Sporting é um dos melhores visitantes da competição e o Vizela é um dos piores mandantes e, obviamente, o Sporting hoje tem um dos melhores elencos, né? Um dos melhores atacantes também. Vou sempre comentar sobre a parte ofensiva do Sporting por aqui. Utilizando o nosso PDF de apoio, perceba que o Sporting fora de casa saiu na frente em 100% dos jogos. Isso é muito relevante, principalmente para quem trabalha a favor do favorito como eu. Foi uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo, mas vem sofrendo gols com frequência. Isso tem sido um problema fora de casa do Sport. 25% dos jogos apenas ele deixa de sofrer gol. Uma média de 1,25 gols sofridos por jogo fora de casa. O Vizela não sai tanto na frente do placar, não tem um ataque tão poderoso, marca metade dos gols apenas do que o Sporting e tem uma defesa bem mais vazada. O primeiro tempo do Sporting é tudo o que a gente precisa no pré, mas essa confirmação precisa vir também no live, né? Muitas vitórias, nenhuma derrota, 8 gols marcados e poucos gols sofridos. O Vizela não venceu nenhum primeiro tempo e tem quase 60% de derrota na primeira etapa. No segundo tempo, uma grande queda de aproveitamento do Sporting, menos vitórias, inclusive se equipara ao número de vitórias do Vizela, mais derrotas, mais gols sofridos e praticamente o mesmo número de gols marcados. Então o segundo tempo é um segundo tempo para a gente ter cuidado com o Sporting. Tá? Momentos de aceleração do Sporting, principalmente no final do primeiro tempo e início do segundo, mas a equipe tem sofrido bastante no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, ali depois dos 70, 50% dos gols sofridos ali. E o Vizela marca muito nesses momentos, é bom ficar de olho. Tá? Porém, se o Sporting estiver na frente, o Vizela também pode acabar sofrendo nos contra-ataques. A equipe tem mais dificuldade no meio do primeiro tempo. Se você é um trader assim como eu, precisamos de um Sporting confirmando esse primeiro tempo. No papel tá lindo, agora a gente precisa dessa confirmação, né? Obviamente precisamos também que o grande destaque do Sporting, o Vitor Gyökeres, esteja num bom dia, esteja presente e esteja num bom dia, né? Hoje, para mim, é o jogador mais influente da equipe do Sporting. Para você que trabalha finalização, gols, dá para ficar de olho no sueco Vitor Gyökeres. E, obviamente, essa cotação de 1,40, 1,45 me interessa muito se a equipe do Sporting começar muito forte no primeiro tempo. Se você é um punter por aqui, eu gosto de pensar nessa vitória do Sporting, porém, das últimas 2 vezes que o Sporting enfrentou o Vizela, das últimas 3, né, não tivemos uma vitória fácil. 2-1, 2-1 e 3-2. Então, para você que trabalha com situações de handicap asiático muito puxado, 2, 3 gols de diferença, eu acho que pode ser perigoso, tá? Já tivemos, sim, vitória do Sport por 2 ou 3 gols de diferença, mas faz há um tempinho já. Os últimos jogos do Sport, contra o Chaves, esse 3-0 foi bem mentiroso. Foi um jogo que o Sport não jogou tão bem no segundo tempo e foi um jogo muito chuvoso. O Chaves poderia ter feito gol por aqui também. E dá para ver que as últimas partidas do Sporting fora, a vitória contra o Portimonense, a vitória contra o Tondela, a derrota para o Vitória e o empate contra a Atalanta não foram jogos fáceis. Então, muita cautela para trabalhar handicap asiático. Eu prefiro uma ideia de você evitar um handicap asiático e pensar numa vitória do Sporting no segundo tempo. Quem sabe o Sporting empatando no primeiro tempo para vencer o segundo, ou o Sporting tomar o gol primeiro no primeiro tempo para você pensar numa virada ou numa dupla chance. Eu acho que é mais cabível do que pensar nesse handicap asiático. Não que o Sport não possa golear o Vizela, tá? Só tô pegando o histórico nos últimos jogos e principalmente a questão do Sport tá sofrendo bastante fora de casa. Beleza? Para trabalhar mercado de gols, eu só me envolveria aqui com o favorito na frente do placar. Nas opções de jogos extras para você complementar a sua grade de trabalho, temos às 15 horas o Galatasaray contra o Amraniyespor na Turquia, Copa da Turquia. O Galatasaray não fez um bom jogo contra o Kayserispor no último jogo do Campeonato Turco. Venceu, porque tinha que vencer no final ali com um gol de pênalti, mas toma muito cuidado com as Copas. Temos o Braga às 15h45 enfrentando o Famalicão, outro adversário duríssimo por aqui, tá? Como mandante, o Famalicão só perdeu 2 partidas, muita cautela, jogo para você trabalhar ao vivo. O Egito, que se complicou no primeiro jogo
contra a equipe de Moçambique, vai enfrentar Gana. Não é fácil enfrentar a equipe de Gana por aqui, né? Não é uma super equipe, mas tem se mostrado uma competição muito irregular. Para quem assistiu o jogo da Tunísia contra a Namíbia, viu que a Tunísia começou com uma cotação de 1,30, 1,40, meus amigos. No final do primeiro tempo, essa cotação já estava a 2, que a Tunísia não jogou um caceta. Então toma muito cuidado, tá? O Egito se complicou e pode se complicar de novo. E os jogos extras, na Copa da Ásia tem Síria e Austrália, na Copa das Nações Africanas, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau, né? Aqui o confronto das Guinés. Tem Índia e Uzbequistão lá na Copa da Ásia de novo, Costa do Marfim e Nigéria, aqui o Vitor Osimhen entrando em campo. Palestina e Emirados Árabes também na Copa da Ásia. Tem a estreia do Vasco no Campeonato Carioca e também temos a estreia do Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores, contra o Voltaço, aqui pertinho, provavelmente em Volta Redonda. Um abraço para você, a gente se vê na sexta-feira. Juízo e cautela, tá? Nesses jogos de Copa. Um abraço.